Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma briga jurídica, uma batalha que se estendeu durante várias décadas. Um verdadeiro confronto de Davi contra Golias. Todos diziam que ele não tinha a menor chance, mas ele persistiu. E será que ele conseguiu vencer empresas multinacionais enormes? Bom, se você está curioso para saber, se você gosta desse tipo de coisa, curiosidades, fatos científicos, etc., inscreva-se já aqui no canal, clicando nesse botãozinho aqui embaixo. É só descer um pouquinho a tela aqui que você vai ver essa chavinha vermelha, inscrever-se. É o botão das maravilhas, o botão da felicidade. E também não esquece de dar o joinha do outro lado aqui do vídeo, beleza? Bom, então, agora que você já fez isso, segue comigo. O Robert Kearns ele era um professor e também um inventor, que inspirou muitos inventores por conta de sua história. Mas em breve vocês vão entender por quê. Aí ele se casou com uma também professora e eles tinham um estilo de vida bastante comum. Ele tinha um American Dream, né? De, sei lá, aquele sonho, né? De vida americana e tal. Vamos falar um pouco sobre a invenção dele. Os carros surgiram antes dos limpadores de para-brisa, ou aquelas palhetas. Então o que é que se fazia? Primeiro a galera limpava ali o para-brisa do seu carro com rodo. Passava o rodão, ok, porque não tinha para-brisa. Depois inventaram-se uns tubos que eram conectados ali no sistema de admissão do carro que levava ar pressurizado. E isso fazia as palhetas limparem o carro. Beleza? Depois disso foi inventado pela Bosch o limpador elétrico. Só que a galera ficava bem desconfiada quanto à durabilidade daquilo ali, se iria funcionar, dar certo e tudo mais. Aí a Bosch aplicava mais em carros de luxo mesmo. E aí então, esse rapaz, o Robert Kearns, ele, quando se casou, ele havia recebido uma pancada da rolha do champanhe no olho, pop, quase ficou cego. E aí ele desenvolveu uma extrema sensibilidade no seu membro. E aí, os limpadores de para-brisa o incomodavam. Então ele passou a estudar para desenvolver algo mais funcional do ponto de vista dele. Foi isso que ele conseguiu fazer as palhetas de limpador intermitentes, aquelas que limpam e param, limpam e param. Porque isso aí era mais suave, não iria diminuir os seus poucos reflexos e atrapalhar sua concentração, que já era um pouco difusa por conta do acidente que ele havia tido. Aí o que foi que ele fez? Ele teve uma excelente ideia. Ele pensou, bom, eu fiz a palheta de limpador, um sistema novo, então eu vou mostrar ele para a Ford, que é a maior empresa de automóveis que tem. Foi isso que ele fez. Ele chegou lá, mostrou sua invenção, só que ele acabou revelando também algumas informações de seu funcionamento, né? E nessa parte ele foi um pouco inocente demais, sabe? Então o que aconteceu? A Ford ela não comprou o seu projeto e passou a desenvolver do seu próprio jeito e utilizou a ideia do cara, sem nenhum contrato, sem nenhum aviso prévio. Pá, jogou em toda a sua linha de automóveis. E isso foi seguido também pela Chrysler e é utilizado hoje em dia em todas as concessionárias de automóveis. Então, isso aconteceu em 1969. O Robert ele já tinha a patente do seu sistema desde 1964. E aí foi o que aconteceu, ele entrou, quando ele soube disso, ele teve um colapso nervoso, que a Ford estava usando sua invenção, sem o seu consentimento. E depois que ele se recuperou, aí ele começou a entrar com uma ação na justiça contra a empresa, né, que havia quebrado a sua patente. A Ford alegava que não se pode cobrar nada disso, porque a tecnologia que ele desenvolveu poderia ser feita pelas fábricas da Ford, era algo muito simples, muito básico. Ok. Só que foi algo simples e básico que os engenheiros da Ford não tiveram ideia de fazer. E sim um professor, um cara do povão. Então, o que foi que aconteceu? O Robert, ele dispensou o uso de advogados, ele mesmo se defendeu, só que não foi assim do dia para a noite. Ele passou a estudar direito a fundo, leu livros e mais livros de direito para entender tudo o que ele precisava saber sobre o processo. Ele era um cara extremamente inteligente. E esse processo teve um grande custo para ele, porque ele foi definhando ao longo do tempo. Teve também muitos problemas familiares por causa disso, porque ele ficou ali fanático por aquilo. A Ford não queria admitir que ele havia inventado os limpadores intermitentes. Chegou a oferecer altas somas de dinheiro para ele desistir desse processo, ficar caladinho e esquecer de uma vez por todas. Só que ele não queria isso, ele queria o reconhecimento pela sua invenção. Então não interessava o valor da proposta que a Ford fazia para ele simplesmente negava e seguia adiante, mesmo correndo o risco de perder a causa e ficar sem nenhum centavo. E aí,
Desde 1970 e pouco, esse caso se estendeu até a década de 90, que foi quando saiu o veredicto final. Ele venceu a Ford e a Chrysler e recebeu um montante de 30 milhões de dólares de indenização, por elas haverem quebrado a sua patente. E um pouco tempo depois ele morreu. Esse foi um caso que inspirou bastantes inventores, porque um homem ele conseguiu vencer empresas gigantescas, a batalha que mencionamos antes de Davi e Golias, e teve até um filme contando a sua história. Então é isso aí, galera, essa foi a maior batalha judicial que houve desse tipo de caso, né, de patentes. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de compartilhar em suas redes sociais para ajudar a divulgar esse canal, beleza? Se tiverem sugestões também de novos vídeos, temas a serem abordados, podem colocar aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficando por aqui, beijinho, um abraço e tchau!